E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar que é tempo da igreja se levantar, meu querido. Eu quero dizer que durante muito tempo se acomodou, se acovardou, ou por causa de uma cultura diabólica, uma cultura muito mais secular, mundana, foi colocando a igreja num gueto, num beco, e assim, não, a igreja, o lugar da igreja é aqui nesse cantinho, não é mais na sociedade, não é mais na cultura, não é mais na arte, não é mais na política, não é mais em nenhum lugar. A voz da igreja não pode realmente ser uma voz que ecoa na sociedade, não pode mudar o mundo. Tem que mudar ela, quem frequenta ela, tem que ficar ali quietinha. Quem tem que dominar o mundo é o Deus dessa era, é o Deus desse século. Mas quando Jesus veio, Ele veio para devolver o governo que o homem tinha perdido lá no jardim do Éden. Quando Deus cria Adão, fala assim, eu te dou autoridade para governar sobre todas as coisas. Mas quando ele peca, quando ele erra, quando ele desobedece a Deus e obedece a Satanás, ele entrega o governo para Satanás. Mas quando Jesus vem e obedece o Pai e vence Satanás, Jesus vai lá e tira a chave, toma a chave da mão de Satanás e fala que não, agora quem está no governo sou eu. Por isso que ele fala, agora não tem mais autoridade, agora a autoridade, toda a autoridade eu retomei, e agora eu entrego à igreja de Cristo. A igreja tem autoridade, e durante muito tempo ela tomou conta, ela conquistou, o império mais poderoso da época do começo da igreja, o Império Romano, não foi páreo para a igreja. Nada é páreo para uma igreja que entende sua posição de governo, de domínio.
de 874 a 853 a.C. Diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Rei, nessa época os reis eram responsáveis pela nação, e era um representante de Deus, instituído por Deus. Na nação de Israel, era o responsável para conduzir o povo, relembrar o povo da aliança com Deus, que aquele povo de Israel era a menina dos olhos, que era o povo especial de Deus, sacerdócio santo. Enquanto as nações tinham outros deuses, o povo de Israel só tinha um único Deus, o Deus de Israel, verdadeiro, aquele que tinha livrado Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tinha livrado eles lá do êxodo, do Egito, que tinha mandado as 10 pragas, tinha aberto o mar vermelho, e tinha feito promessas que se aquele povo guardasse a aliança, nenhum mal ia suceder àquele povo, que nenhum povo estrangeiro ia resistir àquele povo teria do bom e do melhor, estaria sempre como cabeça e nunca como cauda, ganharia todas as suas guerras, a vida financeira daquele povo seria sempre próspera. Essa era a promessa de Deus para aquele povo, e o rei era responsável era o governante que manteria isso, era o povo responsável olha, lembrem-se da aliança. Mas Acabe não fez isso. Acabe falha, esse governante falha de uma maneira feia, e as consequências são gravíssimas. 1 Reis, ele não apenas não faz, mas ele casa com Jezabel, que era uma rainha dos Sidônios, uma princesa dos Sidônios, que era da linha Ciro. Lá você vai ver Sidom, muito Jesus falando sobre Sidom, Tiro e Sidom. Eles adoravam Baal, eles tinham vários deuses, e o pai da Jezabel era o sacerdote Mor. E daí, por causa de uma aliança política, por causa de interesses políticos, Israel não precisava de alianças políticas para pensar em paz, em guerra, porque o rei, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da paz, era o Deus deles. Eles não precisavam de alianças para ter exércitos maiores, porque o Deus deles era o Deus dos exércitos. Eles não precisavam de nada, eles precisavam manter aliança com Deus, não precisava de alianças com outros deuses, com outras nações. Pelo contrário, isso era dos requisitos para que Deus continuasse abençoando aquele povo. Mas não, Acabe faz uma aliança com essa rainha, Jezabel, e essa rainha traz todos os seus deuses, a sua maneira de cultuar, o seu sincretismo, e Acabe, como um bom marido, que faz todos os caprichos da esposa, que mais importa agradar a esposa do que a Deus, mais importa agradar a esposa do que qualquer outra coisa, do que os seus valores, não. O que você quer, meu amor? Eu quero que você negue o seu Deus, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Lembra, você é o cabeça da relação, mas eu sou o pescoço.
Aonde eu movimentar, você vai. Lembra disso? Lembro. Então, tá certo. E foi isso que aconteceu. Jezabel, na verdade, era uma rainha estrangeira que comandava o povo de Deus por causa de alianças. A consequência disso, 1 Reis 17, capítulo 1. Capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, profeta Elias, que Deus levanta para combater isso, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Por conta dessa traição, por conta daquele povo, por conta do seu governante não se manter fiel, aquele povo se tornou um povo sincrético, um povo que adorava Deus, mas adorava Baal. Lembrava que eles eram o povo de Israel. Nós temos o nosso Deus Israel, mas também nós temos Baal. Não tem problema a gente servir a Deus e servir Baal. Olha, Baal é o Deus da nossa rainha. E Deus de Israel é o Deus do nosso rei. Então a gente vive nessa dualidade. A gente fica meio perdido. A gente sacrifica a Deus, mas a gente sacrifica a Baal. A gente serve, depende da conveniência. E Baal era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da abundância, da chuva, da colheita. Daí vem o profeta e fala: peraí, vocês estão servindo um Deus que é tudo isso? Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Vocês quebraram a aliança. Só existe um Deus que pode abençoar, que pode mandar chuva. É o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus da chuva, é o Deus que pode abençoar e pode cerrar os céus. E por conta disso vocês vão sofrer uma maldição, não vai chover mais. Durante 3 anos e meio não choveu. E aquele povo começou a viver uma miséria, um desespero, uma miséria. Aquele povo começou a viver uma maldição. Mas sabe o que aconteceu? Aquele povo e o rei e a rainha se revoltaram contra o profeta, contra os fiéis, começaram a matar os profetas, porque a culpa é da igreja, a culpa é dessa turma que fica falando, porque eles que ficam jogando praga, eles que a gente está assim, é por causa deles, não é por causa dos nossos erros, por causa da mentira, porque nós abandonamos o Senhor. E daí eles começam a perseguir e matam os profetas, mas o Senhor protege Elias, direciona. Eu estou resumindo, mas você pode ler tudo isso daí, até chegar um momento que Deus fala: Elias, agora está na hora, vai lá se apresentar a Acabe, porque agora eu vou mandar chuva, eu vou mostrar quem é o Deus verdadeiro, e eu vou te usar para isso daí. E Elias vai e se apresenta. E agora quero ler do capítulo 18, versículo 1, e depois nós vamos pular para o versículo 17. Versículo 1: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Versículo 17 a 21. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Você que está causando toda essa desgraça? Elias responde: não tenho perturbado Israel, mas você e a família de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Eu quero dizer que sempre tem profetas de Baal e de Aserá comendo na mesa de quem gosta de coisa errada.
Não interessa o que é, a qual preço. Eu posso comer na mesa do rei, do governante? Então, por favor. Agora os profetas verdadeiros estavam sendo perseguidos, estavam sendo apedrejados, enforcados, decapitados. Mas os falsos profetas, ou os profetas do sincretismo, que agradava a Jezabel, continuava comendo na mesa do rei e da rainha. Mas o profeta Elias chama esses profetas, chama lá, ao todo 850. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo, não aos profetas, e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão ficar brincando de adorar a Deus e adorar a Baal? Até quando vocês vão falar que vocês são crentes, que vocês vão na igreja, mas viver uma vida que agrada mais a carne, aquilo que o Evangelho fala que é para você vencer, que o Espírito foi derramado para que você combata a carne, a tua natureza, os teus desejos? Não, mas eu sou crente, eu vou na igreja, mas durante a semana o meu Deus é minha vontade. Até quando? Não, mas não tem problema, porque domingo eu sirvo o Deus de Acabe, e de semana eu sirvo o Deus da Jezabel. De domingo eu sirvo o Deus da igreja, de semana eu sirvo o Deus da televisão. De domingo eu sirvo o Deus que eu acho legalzinho. E, aliás, quando eu acho interessante, eu sirvo o Deus da Bíblia. Até tenho algumas passagens que eu uso e que eu acho bonita. E quando me interessa, eu uso as passagens da rainha Anita, ou quer dizer, Jezabel. Eu uso as passagens que me interessam. E vem Elias e fala: povo de Deus, até quando vocês vão ficar brincando? Até quando vocês vão ficar entre dois, com o pé em duas canoas? Vão ficar? Porque era isso que acontecia nessa época. E eu quero dizer que é o que tem acontecido na nossa época. Porque o espírito de Acabe e o espírito de Jezabel continua até hoje nos nossos dias. Por conta da falha de Acabe, de sua fraqueza em conduzir sua nação à fidelidade. Eu vou colocar aqui Acabe como a igreja, que era para estar governando, os pastores, os líderes, que eram para estar realmente mostrando o caminho para o povo, mas preferiu se relacionar com Jezabel, com essa cultura, com alguns valores, e percebeu que dá para ser igreja, uma igreja prostituta, uma igreja mundana, uma igreja que agrada a Deus, até mesmo porque Acabe teve 2 filhos, e os 2 nomes dos filhos são nomes de cristãos. Então Acabe não abandonou totalmente a sua fé, ele continuava, ele cria em Deus, só que ele construía, ele agradava a Jezabel. Eu percebo que a igreja, infelizmente, tem andado nesse caminho. Eu agrado, eu tenho nome de crente, eu coloco o nome nos meus filhos, de Mateus, Marcos, Lucas, de Davi, mas ao mesmo tempo, eu ensino ele a andar como Jezabel. Tá difícil a palavra hoje? É porque vocês não têm um Acabe aqui, vocês têm um Elias aqui. E eu quero que aqui se levante mais e mais Elias. E hoje eu tenho certeza que o fogo vai descer do céu,
porque nós vamos restaurar o altar aqui. E muito Elias vai se levantar aqui nessa noite. Porque a gente vai confrontar esse mundo cheio de Acabe e Jezabel. Porque quando Elias se levanta, a única maneira de se combater espírito de Acabe e de Jezabel é através de um espírito chamado espírito de Elias, que foi prometido que nos últimos dias eu enviarei, antes do grande e temível. Coloca Malaquias, eu ia deixar para o final. Coloca Malaquias 4, 5 e 6. Uma profecia para os últimos dias, antes do grande e temível dia, que é a vinda de Jesus. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Não tem reencarnação, ele não vai ter. Quando ele vai enviar o Espírito de Elias, que ele já enviou. Isso diz respeito a João Batista, mas também diz respeito ao final dos tempos, que ele vai enviar o Espírito de Elias para tomar posse, para se apoderar da igreja dos últimos dias, para combater e para se levantar em poder, para mostrar que aqui existe um Deus que ainda manda fogo do céu, e para derramar diante de uma nação que fica cocheando em dois pensamentos, para falar: ainda existe um Deus que manda fogo do céu. Vocês vão continuar? Existe um Deus que cura, existe um Deus que ainda faz milagres. A gente está num momento que não adianta mais discurso, porque discurso, tem tanto discurso, que as pessoas, cada um acredita na sua mentira preferida como se fosse verdade. Mas existe algo que não existe nenhum discurso capaz de fazer, que é mandar chuva, que é mandar fogo, que é fazer um paralítico andar, que é fazer o poder que só o único Deus verdadeiro, que é o Deus de Elias. E é isso que Deus está falando, que nos últimos dias Ele vai levantar o espírito de Elias da igreja, para enquanto todo mundo está falando: a verdade é essa, a verdade é Baal, a verdade é aqui, a verdade é ali, a verdade vai levantar a igreja e falar: não, vocês precisam escolher, porque a verdade é essa. Vocês querem? Vamos montar altares aqui e ver quem responde, porque o único capaz de responder é o Deus verdadeiro, é o único e verdadeiro Deus. Por isso que está na hora da igreja se levantar, escolher e parar, porque existe uma multidão cocheando em dois pensamentos, com um pé em duas canoas, e vai continuar assim até os Elias se levantarem e começar a desafiar, não em discurso, mas em poder, fazer como Paulo falava: quando eu fui encontrar vocês, eu não fui com discurso persuasivo, mas eu fui em poder e em autoridade. Quando eu ia aí, os cegos enxergavam, os coxos levantavam. Está na hora da igreja. E lá nessa conferência nós vimos cegos enxergando, nós vimos surdos ouvindo, porque Deus está se manifestando, não na igreja Acabe, não na igreja Jezabel, porque na igreja Acabe, na igreja Jezabel, existe fome, existe dificuldade. Mas na igreja Elias, enquanto todos passavam fome, Elias era alimentado por corvo. Elias nunca passou necessidade, porque ele não se movia segundo Baal, ele não se movia segundo o natural, ele se movia segundo Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus do pastor Marinho, que eu creio e quero viver cada vez mais, e quero que essa igreja cada vez mais viva, para que a gente possa não apenas ver a glória de Deus, mas manifestar a glória de Deus, para que essas pessoas que ficam aí preferindo dar ouvido para Baal, para Jezabel, para pessoas que eu fico estarrecido, eu tenho que falar.
enquanto homens, verdadeiros Elias, estão dando a sua palavra, a sua cara a tapa para falar sobre eleição, fica um monte de menininha que só sabe vir para balada, cheirar porcaria, se prostituir, fica dando sua opinião. Não, porque esse daqui é isso, é aquilo, e daí um povo que não passa de Acabe, ou é Jezabel, ou é Acabe, sendo influenciada, prefere dar ouvido para Jezabel, do que para os profetas. Gente, vai ver quem que está apoiando quem, e daí fica todo mundo nessa, peraí, quem que a gente dá? Eu não sei, porque eu não gosto de um, não gosto do outro. Você não gosta de um, não gosta de outro? Vê quem que está falando, quem que está dando cara a tapa. É só você ver, fala, peraí, essa pessoa que está falando é mais parecido com Elias ou com Jezabel? Essas pessoas que estão se levantando a bandeira são mais parecidos com Elias ou com Acabe? Daí você escolhe quem você quer, quem você quer seguir. Eu quero seguir Elias, porque eu quero receber unção dobrada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando eu orar, eu quero que caia fogo do céu. Eu quero manifestar o poder de Deus. Aleluia. A nação estava perecendo, sofrendo, cega. Não era qualquer povo, não. Era o povo de Israel, era o povo de Deus. Mas que por conta de uma Jezabel, de um espírito enganador, como eu tenho falado, e por causa de um Acabe que não se manifestava, não usava a autoridade de um rei de Israel, essa nação estava perecendo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque o espírito de Jezabel continua atuando no nosso mundo, na nossa nação. Um espírito extremamente sedutor, um espírito extremamente dominador, um espírito extremamente enganador. E infelizmente a igreja atual, muitas igrejas e infelizmente alguns pastores, hoje graças a Deus muitos têm se levantado, pastores, padres, líderes, têm se levantado e percebido que para de ser Acabe, para de ser, porque muitos pastores pregavam o seu sermão no domingo e durante a semana ficava, em vez de ficar na Bíblia, ficava mais na televisão. Por isso que acabava sendo muito mais contaminado por Jezabel do que pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. E daí ia para suas igrejas, cada um fica livre, cada um, você pode adulterar, você pode mentir, você pode se prostituir, você pode roubar. Aqui eu vou ensinar não, isso é pecado, e se você peca, você está destruindo os planos de Deus para a sua vida. E o que Deus tem para você é felicidade, é uma família estruturada, são filhos como flecha que vão acertar o alvo, é uma nação, não é só a tua família, é uma nação poderosa, é uma cidade construída sobre valores que vão beneficiar o próximo, é sobre amor, é sobre justiça, é sobre equidade, é sobre amar o próximo sim, é sobre respeitar o contraditório, é sobre não violência, é sobre um monte de coisa que enquanto se fala muito, a palavra de Deus ensina a gente a viver. Agora aquele povo não vivia isso, por isso que Elias teve que se levantar. Mas você acha que é só aquele povo? Leia, cadê aqui? Depois vocês vão me ajudar, eu não consegui passar aqui, eu escrevi tudo aqui no meu iPad e depois sumiu, então eu corri para o celular aqui e anotei algumas coisas. Cadê? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha
os dias atuais, porque precisa se levantar os Elias dessa geração. A igreja precisa se levantar. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência, escute isso, tendo aparência de piedade, piedade aqui é amor, evangelho, tendo aparência de evangelho, mas negando o seu poder. Afasta-se destes também. Nos últimos dias nós teremos pessoas desse tipo, e no final, pessoas desse tipo, mas que aparentam ser piedosas, ou ser do evangelho. Cadê os evangélicos? Cadê não sei o quê? Porque, lá ó, e não sei o quê? Porque, Deus não é amor? Cadê o amor? Porque aqui tem amor, aqui. Vai conhecer um pouquinho a vida, enquanto se veste de piedade, se veste de evangelho, mas não acredita no quê? Não acredita no? Porque o evangelho é loucura, a pregação do evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que creem e são salvos. Está na hora da igreja se levantar como Elias, se apresentar diante de Acabe, diante de Jezabel e diante do povo. Porque isso daqui é a verdade, e eu defendo. Se é o dono da verdade? De jeito nenhum. Se eu fosse dono, eu poderia alterar a verdade. Dono é quem altera a verdade, quem se sente no direito de alterar. Como eu não sou dono, eu sou servo, eu sou escravo da verdade, eu não posso alterar. Falou ali, mesmo que seja meu filho indo contra, eu tenho que falar: meu filho, eu te amo, mas a verdade é outra. Eu te amo porque Deus ama todos, inclusive aqueles que não o aceitam, aqueles que erram, porque amor é uma coisa, aprovação é outra. Amor é uma, prazer é outra. Então, muita confusão. Minha filha, como eu já fiz, como eu faço para a igreja, como a gente faz para todo mundo que ama. Olha, eu te amo, mas eu não concordo com isso, porque isso não está correto. Não, você é um preconceituoso de falar que a Bíblia fala. Espera aí, então eu sou obrigado, para não ser preconceituoso, desfazer uma verdade eterna. Por quê? Porque Jezabel veio e falou: não, porque agora a verdade é Baal, não é Deus. Agora a maneira é essa. Então é verdade, né? E a gente é dominado por Jezabel, e a gente começa a barganhar a verdade. A gente começa a barganhar, e a igreja começa: peraí, então vamos lá, então vamos deixar. Só que a igreja, porque eu falo, se a igreja, e se vocês estudarem, meus queridos, estudarem a Bíblia, vocês vão perceber que o povo de Deus só sofreu quando desobedeceu a Deus. Nunca sofreu por nenhum inimigo. E aqui vai o negócio: não existe, se a igreja obedecer a Deus, escute o que eu estou falando. Se a igreja obedecer a Deus, não existe governo capaz de subjugar a igreja. Se a igreja obedecer a Deus, não existe nenhum poder capaz de destruir a igreja. Nunca houve. 300 homens destruíram um exército 120. Egito, a maior potência da época, sucumbiu diante de escravos, mas de escravos que estavam do lado do Deus Todo-Poderoso.
A igreja, diante do Império Romano, que prendia os apóstolos, falava assim: ó, você vai pregar e amanhã eu vou matar você. A igreja orava, via anjo e libertava os apóstolos. E de repente, iam lá, matava os cristãos, matava 100, surgia 5.000. Matava 300, surgia 200.000. Porque ninguém pode contra Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Criador, Ele é o grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Numa visão que o próprio rei da Babilônia, o grande rei, teve de uma estátua poderosa, grande, imensa. Viu uma cabeça de ouro, viu todo lá, não lembro, mas quero pregar sobre isso, que representava os 5 impérios mais poderosos. Quando Daniel teve a revelação, viu, e o rei viu uma pedrinha pequenininha, que se descolava lá do monte, e essa pedrinha batia no pé dessa estátua, essa estátua poderosa, ruía e ia ao chão. E essa estátua representa os governos poderosos do homem. Lá, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Romano, Império antes grego, o Império Romano, e daí depois os atuais, que cada um fala alguns, eu acredito que seja o império político e religioso, que é o que a gente vive até hoje. Mas uma pedrinha, Cristo, o Evangelho, Cristo que hoje é representado pela sua igreja, vem e bate nessa estátua toda poderosa, e essa estátua não suporta, porque não é o tamanho, mas é o poder. E dentro e na igreja, o que tem é o poder desse Deus poderoso. É o poder que estava na pedrinha que acertou na testa do gigante. É o poder que estava quando Elias orou e caiu fogo do céu, e 850 profetas de Baal ficaram impotentes e foram mortos, foram destruídos. É o poder que faz uma nação que ficava indeciso entre dois pensamentos. A nação inteira se prostra e ajoelha e fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A continuidade dessa história é essa, porque Elias faz um desafio e fala: então, se vocês acham que Baal é Deus, siga ele. Se vocês acham que Deus é Deus, então sirva. Ou seja, para de brincar, para de falar que é a favor disso, mas na hora da prática, mostra que os seus valores são outros. Ora aí, parece que está travando minha língua aqui. O sangue de Jesus tem poder. Uma nação, o que Elias estava falando era o seguinte: vamos parar de brincar e vamos assumir a aliança com o Deus verdadeiro, porque Deus, Ele quer nos abençoar. Ele acabou de falar para mim que está vindo chuva aí, Ele quer restaurar essa nação, mas vocês precisam parar de cochear, de brincar, de falar que vocês são de Deus, mas uma hora estão brincando com Baal. Mas eu vou ajudar vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual Deus vale a pena servir. Vamos fazer, os profetas de Baal levantam um altar aqui, vamos colocar um bezerro aqui, e eu vou fazer um outro aqui, eu vou colocar outro altar, vou fazer um bezerro aqui, e cada um vai orar. Vocês vão orar para Baal, para os deuses que vocês estão servindo, e o Deus que responder com fogo, vocês não vão acender, ninguém vai acender com fogo, mas o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Porque Baal também era considerado Deus que cavalgava sobre as nuvens, Deus do trovão. Então, e daí vai,
o povo achou legal, porque o povo gosta disso, né? O povo, então quero ver, vamos ver então, quem que é, qual que é o melhor aí, vamos ver. O povo, mas daí vai, primeiro vocês são 850, eles fizeram o altar lá, ficaram orando, em transe, dançando, se automutilando, das 8 da manhã até as 3 da tarde, e nada, e eles desesperados, meio-dia Elias falou, não gente, talvez ele está dormindo, Baal talvez esteja dormindo, tem hora que eu queria entrar nas redes sociais, mas eu me seguro demais, porque eu queria dar algumas dessas de Elias, mas não é legal, porque a gente precisa mostrar amor, mas eu me seguro, porque tem cada coisa que dá vontade de falar, ué, mas, e cadê, e isso, e aquilo, e tantas coisas, mas eu prefiro não, e não aconselho também fazer, porque o que a gente precisa fazer é o que Elias fez. Cadê, não tem, eu sei que eles ficaram, falavam que espirrava sangue, você pode ler isso daí, a continuidade, e daí por volta de 3 horas da tarde, Elias falou, tá bom, já deu, não deu certo, né? Agora, Elias foi lá e fala que ele restaurou o altar, porque o povo já tinha negligenciado o altar do Deus verdadeiro. Porque quando a gente começa a dar muito ouvido para Jezabel, a gente negligencia o altar de Deus. E não tem como descer fogo do céu, não tem como a gente experimentar milagres se não consertar o altar. Mas eu vou pedir para Elias orar. Inclusive o próprio Elias teve que refazer o altar. Você lê o texto. Elias refez o altar. Depois que ele refez o altar, ele coloca o sacrifício, ele coloca o bezerro, ele fala, agora faz o seguinte, faz uma vala e derrama água, ele fez uma vala que dava para plantar, cultivar semente, fala no texto, falando da profundidade, e eles encharcaram de água, ele estava querendo assim, para vocês verem que não tem tramóia, encharca, porque lenha molhada não pega fogo, então pode tacar água, falaram que eles jogaram tanta água que encheu as valas, e Elias sozinho, um profeta, eu lembro que a pastora Keila falava, você e Deus já é maioria absoluta. Eu tenho visto homens se levantando, a gente viu um testemunho lá de um homem, que teve um chamado para evangelizar os muçulmanos, e sozinho, que ele já conseguiu lá, mais de 1 milhão de muçulmanos para Jesus, sozinho. As experiências dele são fantásticas, são coisas assim, porque ele falou, tem coragem, os testemunhos são assim, eu comprei o livro lá que fala a história dele, é algo, mas ele falou, sem poder de Deus, não se atreva aí, não se atreva, porque lá não dá para você querer, não, vem cá, fala o seu Alcorão que eu vou falar a Bíblia. Ele falou, se no primeiro dia você já perde a cabeça lá, não, é na base do poder, só tem uma maneira deles se converterem, é mandando, falando numa oração, vai, manda o teu Deus descer fogo, não, então agora é minha vez, então tá, então agora você se converteu, né? Agora você acredita, meu Deus, então vamos lá na outra aldeia, ver o que você falou, é assim, e daí Elias de repente prepara e só faz o seguinte, ele faz uma oração, relembrando Deus, depois de preparar o altar. Isso são as duas coisas. O que a igreja precisa fazer é preparar o altar, meu querido. É só reparar o altar. É pedir, o que é reparar o altar? Pedir perdão. Deus, por muito tempo eu perdi tempo, porque eu sinto que a igreja foi chamada para fazer isso, para fazer o que Elias fez, salvar uma nação, tirar a cegueira da nação. As pessoas estão cegas, estão envolvidas com uma Jezabel, e a gente está lá. Então Elias de repente restaura o altar e faz uma oração, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da aliança desse povo, o Deus
para que eles saibam que só o Senhor é Deus, para que esse povo pare de ser cego, pare de sofrer. O objetivo não era de Elias, por isso que ainda muita gente não vê fogo desse, não acontece porque, não, para que Elias seja exaltado, não, para que esse povo veja e saiba que o Senhor é Deus, ou seja, para que esse povo se converta. O desejo de Elias era ver a salvação daquela nação, era ver aquele povo se arrepender. Então ele ora dessa maneira, e cai fogo do céu, e fala que lambe a água seca, e vem fogo do céu, e aquele povo todo, aquela nação, em quanto tempo? Em 10 minutos, inteira se converte. A gente não precisa de 1 ano, a gente não precisa de 10 anos, a gente está no final dos dias. Por isso que fala, antes do grande e temível dia, eu vou enviar o espírito de Elias, para que os corações dos filhos se convertam aos pais e vice-versa. Agora, como que os corações dessa turma que eu acabei de ler, nos últimos dias teríamos pessoas como? Avarentas, egoístas, amantes de si mesmo, mas como que essa turma que a gente tem visto, que não dá nem para você conversar, gente não quer nem ouvir falar de Deus, gente que não está nem aí com a igreja, que tira sarro em tudo, como que essa turma vai se converter? Com o espírito de Elias, que vai trazer o fogo do céu para a terra, e vai fazer, vou fazer isso, estou buscando a Deus, estou restaurando meu altar, para que quando eu orar, o céu se abra, e que Deus venha e faça a vontade dEle aqui. E quando Ele fizer a vontade dEle aqui, ou manifestar a glória dEle aqui, não tem coração duro que vai resistir. Uma nação inteira corrompida, bêbada, cega por Jezabel, mas não resiste ao poder manifesto da glória de Deus, e todos caem de joelho, declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E minha oração cada vez mais vai ser: Deus, eu quero que essa igreja, eu quero que a minha vida, não só enquanto estiver aqui na igreja, quando eu for numa célula. Ontem eu fui fazer uma visita e falei assim: olha, eu quero que você seja cheia da autoridade de Deus, porque uma autoridade que já nos foi outorgada. Quando você ministrar, quando você orar, você pode orar crendo que o céu vai se abrir. Não, pastor, mas eu posso estar... Não, lógico, você precisa restaurar o altar, você precisa, mas se você fizer isso, Deus está querendo, está clamando para que os Elias dessa geração se levante, porque Ele não quer ferir a terra. Ele fala, coloca em Malaquias 4, esse texto aí, deixa aí, mas coloca na ARA, por favor, porque lá fala sobre converter o coração, e ele fala, para que eu não venha e fira a terra. Deus não quer ferir a terra com maldição, Deus não quer deixar a terra sem chuva, Deus não quer ferir o Brasil, Deus não quer que as pessoas passem necessidade, fome, dificuldade. Mas para isso, esse povo precisa se voltar para Deus, para o único e verdadeiro Deus, e reconhecer: só Deus, só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo salva, só Ele tem poder para curar, só Ele é o Rei dos Reis, só Ele é o governante fiel, e a Ele, e só a Ele eu me rendo, só a Ele eu busco, só nele eu confio. A minha fé, a minha confiança está depositada nele. Nós precisamos nos levantar, e muito mais do que apenas crer, nós precisamos nos tornar agente, para que a glória dele se manifeste. Se não vai ser só um pastor, só um líder falando, não, Ele quer que você se torne um Elias na tua casa, na tua célula, na tua cidade, aonde quer que você esteja. Ele quer que a glória dele se manifeste na tua vida, para que quem estiver do teu lado, reconheça: só o Senhor é Deus. Muito mais do que discurso,
muito mais do que a argumentação. Ninguém resiste o poder de Deus, porque na Bíblia não fala, Jesus não falou: olha, vocês tentem ter um argumento legal, tentem ter base, tentem ter uma palavra, tentem falar bonito, porque daí vocês vão convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, daí eles vão reconhecer que eu sou Deus. Foi isso que ele falou? Ele falou: o único capaz de convencer é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa que quer tomar conta de você, essa pessoa que quer te encher de poder, essa pessoa que quer te dar autoridade, essa pessoa que quer fazer com que quando você orar, o enfermo seja curado, essa pessoa que quer começar a te levar a ter ousadia para falar: bem, vamos ver então qual é o Deus verdadeiro. Eu falei, a Nilva sabe disso daí, a Joyce sabe disso daí. Eu estou falando, falei lá na hora, eu falei: você vai sair. Eu senti, talvez não, Deus vai curar todo mundo, não, porque Ele é soberano. Então você está falando, não vai ter mais, não. Ele é soberano, tem propósitos e planos que a gente não sabe. Então tem propósito na morte, tem propósito na enfermidade, tem propósito nos tempos. Talvez não é no momento, não é naquela hora, mas Ele falou para o profeta, e por isso que a gente precisa consertar, reparar o altar, porque daí a gente vai ouvir: aqui você pode falar isso, aqui você não pode falar, aqui você pode declarar fé, aqui você pode fazer. E lá eu tinha certeza, e falei para Joyce, tanto é que a hora que a Nilva falou, ela falou isso daí, eu falei: não, está errado, eu rejeito isso, porque lá eu tinha certeza que aconteceria. E quando eu oro, às vezes acontece, às vezes eu sinto algumas coisas, isso é prerrogativa. Eu tenho certeza que eu não estou nem nos 3% do que eu vou sentir, vou ouvir e vou viver ainda. Eu estou no começo, e já falei que tem planos e mais planos, e essa igreja, se eu fosse você, eu participaria dessa igreja, porque eu creio que nós vamos ver o céu descer aqui. Eu tenho certeza que a tua casa vai ser inundada da glória de Deus, porque eu quero parar, eu quero falar menos, e eu falo muito. Eu quero falar menos e quero profetizar mais. Eu quero mostrar mais. Eu quero todo domingo talvez ter um testemunho aqui. E nós vamos começar. Era o que Jesus fazia. Você foi curado? Toma a tua maca, leva ela para mostrar a tua maca. A gente precisa começar a mostrar os grandes feitos do Senhor, e Ele vai fazer, porque daí contra fatos, e nós temos um Deus que demonstra fatos, que derrama fogo quando é preciso, que manda chuva quando é preciso. Só precisa, e não é porque Ele precisa, mas porque Ele nos ama e quer compartilhar com os Elias dessa geração, para que essa igreja sinta o privilégio de ser os governantes dessa época, e não depender tanto. Sim, temos que fazer as escolhas certas, temos que assumir a nossa responsabilidade em tudo, mas não ficar tão desesperado, porque eu não temo mal algum, porque maior é o que está em mim, maior é o que está comigo. Se amanhã depois eu precisar enfrentar uma Jezabel ou uma Acabe, eu vou enfrentar, porque eu sei que maior é o que está em nós, e a igreja pode enfrentar o que vier. Espero que venha o fogo dele antes da gente precisar enfrentar algumas coisas. Espero que a manifestação e a resposta da oração, espero que o altar da igreja seja consertado antes desse segundo turno, para que a gente
não tenha que enfrentar algumas coisas, mas eu quero dizer que independente, se o altar não for consertado antes do segundo turno, e a igreja precisar consertar o altar depois do segundo turno, para mim não tem diferença. O que vai mudar é se a igreja não se posicionar e não se levantar como Elias, porque se levantar como Elias, independente de quem vai estar no governo, a gente vai estar no domínio e no controle da nação, porque quem comanda e quem governa é o povo de Deus, que sempre esteve do lado mais poderoso e mais forte. Ministério do Louvor aqui à frente.